Poschivaca, Lisic, Milosavljević, 3-2, 1 zona Portugalaca, izuzetno su neugodni i brzi kontrnapada. Lisić lopta prema Nedeljku Jovanoviću, ali nema ništa od ovog napada, samo deveterac. Mas João Barata, a qualificação de Portugal não vai ser nada fácil. Não vai ser nada fácil e mostra de facto neste momento o nível de ambição da nossa equipa, que está suficientemente preparada e mostrou ao longo do treino que aqui realizou ontem às 7h30 locais, com grande determinação, com grande vontade em vencer, e a filosofia do treinador Javier Garcia Cuesta é primeiro querer vencer a partida. É bom lembrar que Portugal pode perder a partida com um golo ou pode perder mesmo por 2, desde que marque mais de 28 golos aqui em Podgorica. E nesta primeira situação, livre de 7 metros. Assinalado contra a seleção nacional, o defesa português estava dentro da área e o árbitro suíço assinalou livre de 7 metros. Exato, a dupla suíça que é constituída pelos senhores Burger e Oichi, que aliás são árbitros de excelente craveira, estão aqui e assinalaram este livre de 7 metros numa situação em que Portugal tem que estar particularmente atento, que é a colocação da bola no pivô Skrbić. E esta é a grande estrela da companhia, o jogador número 9, Nenad Perunisic. Marcou já um gol, marcou também apenas um gol em Viseu, mas porque sofreu uma pequena lesão. Entretanto, o set inicial de Portugal, Paulo Morgado na baliza, Ricardo Andorinho na ponta esquerda, Carlos Rezende lateral esquerdo, Vítor Chicolaev, o nosso central, Filipe Cruz, como é hábito, no lateral direito, Ricardo Costa, o ponta direita, e o pivô no ataque, Carlos Galandas, na defesa, Armando Pires. Uma defesa dos jugoslavos que está escalonada num sistema 6-0 e onde estão particularmente atentos ao trabalho de alguns jogadores portugueses que foram responsáveis por magníficos desempenhos em Viseu. Para lá do coletivo, que é de sempre realçar, relembrar Ricardo Costa, relembrar a grande exibição de Carlos Rezende. Muito bem assinalado esta bola fora, portanto a reposição a pertencer a Portugal, que aposta decisivamente no contra-ataque. A equipa portuguesa tem indicações para utilizar o contra-ataque. Grande passe este de Filipe Cruz para Carlos Galandas. Mas o defesa jugoslavo muito atento e, apesar de alguma superioridade física, foi fácil interceptar, mas o passe picado é a solução ideal contra estes defensores enormes. Exato, esse é um outro problema que Portugal vai enfrentar, que pode não se notar nos primeiros 10, 15 minutos, mas que é muito importante, sobretudo para o fim do jogo. Referimos-nos à diferença de estaturas e de peso, ao desgaste físico que este jogo provoca na equipa portuguesa, com jogadores mais leves e menos altos. Muito paciente a equipa portuguesa em termos ofensivos, a circular muito bem a bola e sanção disciplinar inevitável ao jogador número 19, Blasko Lisic. É o segundo cartão amarelo da partida, o primeiro foi para Armando Pires, há pouco no ataque da Jugoslávia. É, aliás, o Armando Pires que apenas tem funções defensivas. Está Carlos Rezende, é o segundo remate que Portugal falha, depois do primeiro falhado por Chicolaev. E agora, o segundo golo da Jugoslávia em contra-ataque, Skrbić, a fazer 2-0. É um dos jogadores mais perigosos da formação jugoslava, que desta forma se adianta no marcador. 2 golos sem resposta. Skrbić marcou 8 golos no jogo da primeira mão e Jovanovic 9, Stevanovic 6. 3 jogadores responsáveis por 23 dos 28 golos dos jugoslavos em Viseu. Repare-se na grande atenção que a equipa jugoslava está a ter aos jogadores pontas portugueses, Ricardo Andorinho e Ricardo Costa, os homens que fizeram grandes exibições na primeira mão em Viseu. É bom dizer que Portugal teve alguma infelicidade neste sorteio, na medida em que lhe calhou logo pela frente a equipa que se classificou em terceiro lugar no último Mundial do Egito. De facto, mais forte não era possível. Exatamente, lembro que este play-off acasalou todos os cabeças de série das melhores equipas da Europa e as equipas que venceram os grupos de qualificação. Portugal é a única equipa que veio da qualificação que poderá provocar alguma surpresa, façam cabeça de série. Mas para já o contra-ataque dos jugoslavos e novo gol do ponta esquerda, Skrbić, 3-0 para a Jugoslávia. Portugal não entrou nada bem no jogo. Não entrou nada bem no jogo, pode ser que agora termine com esta situação. Espetacular a forma como Portugal pôs a bola em jogo na sequência de um contra-ataque e de imediato foi fazer um golo através de Ricardo Costa numa situação de recomeço do jogo, muito rápido, num ataque em que praticamente houve apenas um passo do jogador que fez o lançamento de saída após o golo. Os jugoslavos organizam agora pacientemente o seu ataque, têm uma vantagem terrível de estatura e vamos ver se esta defesa muito agressiva de Portugal consegue parar as primeiras linhas da seleção da casa. Perunisic
que é de facto a grande estrela desta companhia, em que a maior parte dos jogadores atua na Eslovénia, na Alemanha e também em Itália. Portugal a defender mal, Helder, o Ricardo Andorinho a ser batido na luta 1 contra 1 e a dupla de arbitragem bem até o momento a assinalar este livre de 7 metros. Portanto, Portugal a ser claramente surpreendido nesta fase inicial. Vantagem sempre no 1 contra 1 dos jugoslavos, os portugueses a terem que recorrer muitas vezes à falta, para já 2 livres de 7 metros, e aí está, de novo, Perunisic frente a Paulo Morgado. Uma simulação prévia e depois uma finalização observando o salto de Paulo Morgado. 3 golos de vantagem para a equipa jugoslava. E, aliás, esta foi uma das advertências que Javier Garcia Cuesta, que aqui orienta o seu segundo jogo, deu à formação portuguesa, a avisá-los de que efetivamente não há que ficar nervoso, a equipa não tem que ficar nervosa se os jugoslavos ganharem alguma vantagem no início da partida. Exatamente, tanto que nestes ambientes, jogando fora, com público entusiasta, normalmente propicia essas pequenas vantagens no início, o nervosismo da equipa visitante, depois encarrega-se estar a vitória a equipa da casa, e está Chiclaev, o remate em apoio, muito bem a surpreender o guarda-redes jugoslavo, 4-2 o resultado. Exato, até porque o Chiclaev não é neste momento um grande rematador, é um jogador mais veterano da formação nacional e por isso surpreendeu duplamente os jogadores jugoslavos. Portugal com uma defesa agressiva, com o Armando Pires, como já referimos, repare-se onde ele está, muito adiantado do terreno. A passagem a 2-4 e o Armando Pires marca imediatamente o jogador número 8, Jovanovic. Luta 1 contra 1. É preciso sair aos rematadores. Muito boa intervenção de Paulo Morgado. E a defesa 3-2-1 muito agressiva, como o Garcia Cuesta tinha pedido. Armando Pires à frente e depois muita atenção quando o ataque 3-3 transforma num ataque 2-4 com a entrada de um jogador a segundo pivô. Foi, aliás, essa uma das peças que Garcia Cuesta trabalhou, referindo-se à pouca pressão que existiu em Viseu sobre os principais rematadores jugoslavos, a quando da passagem de um ataque 3-3 para um ataque com 2 pivôs. E as ordens de Garcia Cuesta é interromper imediatamente a circulação de bola, preferencialmente com falta. O contacto da bola com o pé, mais uma tentativa de Viktor Chiclaev de assistir Carlos Galambas na posição de pivô. E Ricardo Costa, muito vigiado. E é uma autêntica agressão de Skrbic, o jogador número 3, que imediatamente foi sancionada pela dupla de arbitragem. E é curioso que o público tenha aplaudido, isto é, reconhecendo claramente o comportamento correto da dupla de arbitragem. É um público conhecedor, o público jugoslavo. Está um mau passo de Carlos Rezende e a Jugoslávia a partir para o contra-ataque. Bom, 2 contra 1. Portanto, podemos dizer que até agora Portugal tem estado francamente mal no ataque, porque os golos dos jugoslavos ou são marcados na sequência de contra-ataque ou depois a partir de livres de 7 metros, que também resultam de lances de ataque rápido. Para já, a vantagem dos jugoslavos por 5-2. O ataque português pouco imaginativo, muitos passos picados para o pivô, que é o correto, mas poucas soluções, jogar muito para o meio, estamos a jogar pouco para fora e daí os jugoslavos que têm um muro concentrado no meio, grandes dificuldades para os portugueses no ataque. Agora Ricardo Costa a entrar de um pivô, Chiclaev a criar superioridade para Ricardo Andorinho, joga 1 contra 1 e defesa do guarda-redes jugoslavo e o contra-ataque imediato. E agora a recuperação por Carlos Rezende e vira-se o feitiço contra o feiticeiro. 4 contra 2. Ricardo Costa e gol para Portugal. Muito calmo o jogador português a receber, a ver onde tinha os seus apoios, para de forma a não violar a área restritiva e a marcar o terceiro gol de Portugal. E é o segundo gol de Ricardo Costa, ambos em situações de contra-ataque. Está a bela suspensão e depois o guarda-redes completamente batido, ainda tentou a defesa em leque, mas Ricardo Costa a colocar bem a bola no poste mais longe. Batendo Dejan Peric, o guarda-redes jugoslavo. O grande motor da equipa jugoslava, este jogador número 8, Jovanovic. A pressão sobre Perunisic efetuada por Ricardo Costa. Circulação muito rápida por parte da equipa jugoslava e agora uma passagem que quase diríamos uma passagem em força, mas que a dupla de arbitragem entendeu marcar livre de 7 metros, provavelmente
por violação da área restritiva. O que acontece, Hélder, é que nós estamos aqui ao nível do solo e não podemos formar um juízo de valor sobre a jogada. Exatamente, e é um lance muito difícil de julgar, mas provavelmente será a violação que leva ao livre 7 metros, pois o contacto não é de molda que seja devido ao contacto físico a levar ao livre 7 metros. Para a baliza agora Sérgio Morgado, substitui o seu irmão na baliza e muda o marcador livre 7 metros. Perunisic dá lugar a Jovanovic. É um golo, podemos dizer, artístico, com uma simulação do remate em potência e depois, repare-se o telespectador, muito devagar, a bola a ser colocada, enrolada praticamente sobre a cabeça do guarda-redes português. Mas todo o trabalho é importante, é a simulação que faz antever um remate fortíssimo. Estamos a chegar aos 10 minutos de jogo, 6-3 vence a Jugoslávia, Portugal no conjunto eliminatório está em desvantagem por um golo. Exatamente. Mas Portugal a segurar bem esta pressão dos minutos iniciais. É sempre muito difícil jogar fora, apenas 3 golos de vantagem, agora Eduardo Filipe está no ataque de Portugal. Houve que mudar alguma coisa na equipa portuguesa e a entrada de Eduardo Filipe e um grande trabalho da equipa portuguesa finalizado por Ricardo Andorinho, que aqui vemos a marcar o seu primeiro golo nesta partida, a receber a bola, a procurar aquela zona mesmo junto ao jogador jugoslavo para aumentar o seu ângulo de remate e depois, com a sua impulsão, que é verdadeiramente excepcional, a marcar o 4º golo da formação portuguesa. E é o primeiro golo português na sequência de uma jogada perfeitamente organizada, sem recurso e ao ataque contra-ataque. planeado. Eduardo Filipe a ter uma importante ação ao criar superioridade para a ponta esquerda. E está o ataque jugoslavo, Jovanovic, Perunisic, muito bem nos defesas portugueses. Vamos ver o que é que a dupla de arbitragem assinala. Já tinha marcado falta, livre de 9 metros, mas Portugal, a não ser capaz de travar a organização dos jugoslavos, a partir daquele bloqueio que foi feito pelo Eduardo Filipe, imediatamente foi ganha vantagem numérica e por isso a equipa portuguesa não conseguiu fazer a falta que lhe dava uma certa tranquilidade para reorganizar a sua defesa. Perunisic falhou e permitiu o contra-ataque de Portugal, muito bem Eduardo Filipe, mas a falta sobre Armando Pires parecia uma má recepção, mas não, Armando Pires sofreu falta. Mas foi pena que não tivesse conseguido uma situação de golo. Aqui temos uma estatística que deverá dizer respeito à marcação de 9 metros. Exatamente, e Portugal, curiosamente, com a melhor eficácia. Exatamente, 33%. Os jugoslavos, 2 remates, 0 golos. Este está de novo, Eduardo Filipe, desta vez na posição de central, a organizar o ataque português. Exato, e agora uma permuta e interrupção da dupla de arbitragem para chamar a atenção ao jogador jugoslavo que está a efetuar uma marcação ilegal sobre Carlos Galambas, a Nenad Perunisic, que é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma, mas que é um jogador algo frágil psicologicamente. Falhou agora no ataque, agora defendeu o Galambas de forma ilegal e aí está, mas Filipe Cruz foi rematar em cima de Perunisic, rematou para o meio da baliza, permitiu a defesa de guarda-redes jugoslavo. Contra-ataque. Sempre a jogar extremamente rápido a equipa jugoslava. Ela, aliás, notabilizou-se no final dos anos 70 pela criação do sistema 3-2-1 e a partir desse sistema extremamente agressivo, o desenvolvimento do contra-ataque. Hoje, os jugoslavos, é óbvio, não precisam de jogar 3-2-1, sabem que a equipa portuguesa tem limitações de primeira linha e com os seus jogadores com acima de 2 metros, colocam-os ali no centro da sua defesa 6-0 e por isso as dificuldades do Filipe Cruz em bater o guarda-redes Perisic. De novo os jugoslavos a organizarem pacientemente o seu ataque, uma entrada do ponta direita a segundo pivô, um cruzamento entre Perunisic e Jovanovic. Jovanovic na zona central tenta jogar com o seu pivô, mas falta. E muito bem defendido, Hélder, por parte da equipa portuguesa, com o Javier Garcia Cuesta de pé a aplaudir o desempenho da equipa nacional. Exatamente a agressividade que o espanhol selecionador nacional português de handball pediu aos nossos jogadores, aos jogadores portugueses. E está a resultar e o jogo equilibrado, 2 golos de vantagem dos jugoslavos, empate na eliminatória para já. Podemos registrar também a curiosidade de Ricardo Costa fazer hoje a sua 100ª internacionalização, enquanto o Armando Pires faz a sua 150ª internacionalização. 2 jogadores, portanto, em festa. Era bom que esta alegria fosse associada à passagem de Portugal para o Europeu da Croácia 2000 a disputar em janeiro. Cartão amarelo Eduardo Filipe, bem assinalado, é preciso dizê-lo. E repare-se na concentração do Armando Pires. Portugal a segurar os jugoslavos no ataque, já é a terceira vez que conseguem parar em falta o ataque. E aí está Perunisic, com alguma infelicidade a rematar ao posto, felicidade de Portugal. E o ataque
Pois, Hélder, o que tem falhado, de facto, é a organização do nosso ataque. Porque temos entregue, de alguma forma, a bola aos jugoslavos para jogarem rápido em contra-ataque. Se descontássemos esses erros, talvez o resultado fosse outro, mas a bola é assim mesmo. E depois é óbvio que existe este grande jogador que resolve os problemas, fez esta jogada absolutamente sensacional, exemplo do que aconteceu em Viseu. E agora falta, assinala o árbitro suíço, porque a equipa portuguesa fez o lançamento de saída fora da zona correta. Isto é, as regras oficiais do jogo ainda não prevêem esta situação, mas o senhor delegado austríaco Gustav Burzival veio dizer às duas equipas que a reposição tem que ser feita ali no centro do terreno, num ponto em que uma linha castanha cruza com a linha azul. E o que aconteceu foi que a equipa portuguesa não respeitou essa zona. E uma posse de bola perdida de forma algo infantil. É verdade. Está de novo os jugoslavos a colocarem dois jogadores no interior da defesa portuguesa para depois Jovanovic dispor de mais espaço, de bloqueios, para poder penetrar, como aconteceu no último golo dos jugoslavos. E esta é a primeira advertência para o banco português. Javier Garcia Cuesta a ser advertido pelo árbitro Burger, o árbitro austríaco. Suíço, Perdão, árbitro suíço, exato. O delegado é que é austríaco. Ora bem, vamos ver então o que é que a equipa portuguesa vai fazer para tentar contrariar este ímpeto inicial dos jugoslavos, que aos 14 minutos e 25 segundos vencem por 7-4. Agora o pavilhão a ser limpo. E outra curiosidade, é este pavilhão, um pavilhão de 4.000 lugares, mas que apenas tem 1.500, no máximo 2.000 espectadores. É algo curioso. É algo que nos surpreende, como nos surpreende o facto de, ao longo do dia de ontem, termos visitado a cidade de Podgorica, a ex-Titograd, e não termos verificado qualquer cartaz alusivo ao jogo da Jugoslávia. Isto pode ter a ver com as pretensões montenegrinas de secessão relativamente à República Federativa Jugoslava. Portanto, os montenegrinos não estarão muito com os jugoslavos nesta altura. É uma interpretação especulativa da nossa parte, como é óbvio, mas é no mínimo estranho que uma cidade que recebe, por imposição da Federação Internacional, é preciso dizê-lo, o jogo entre a Jugoslávia e Portugal, não tenha um único cartaz na cidade a anunciar essa partida. Está 8-4 para os jugoslavos, Perunis disse muito bem, simulou a indefensão, passou para o colega, que entra em penetração na zona do ponta-direita, mas ainda mais para o interior. Facilmente o golo passa a Paulo Morgado, que estava completamente desprotegido. Exato, não há dúvida que a equipa jugoslava está de facto a merecer neste momento este resultado, está a vencer por 8-4 quando já ultrapassámos os primeiros 15 minutos desta partida. Não tem que alterar o seu sistema defensivo, continuam a defender 6-0, movimentação ponta-pivô do Ricardo Andorinho, o Eduardo Filipe ali muito parado, agora a ir para a baliza. E a falta sobre Carlos Galamba. Algumas dificuldades de Portugal, os jogadores com a linha muito estáticos na circulação de bola. Não atacam a defesa ou não atacar a defesa, não provocam de equilíbrio. Sobretudo no lance anterior, em que de facto o Carlos Rezende colocou a bola no Eduardo Filipe e ele esteve parado, e só depois, quando voltou a receber a bola, de facto simulou o remate à baliza, que lhe abriu a possibilidade de tentar colocar a bola no Carlos Galamba. E agora Paulo Morgado, como é seu hábito, muito interventivo no jogo, a falar com a dupla de arbitragem, a reclamar alguma situação que possivelmente a dizer que era a terceira vez que acontecia este tipo de faltas sobre o Carlos Galamba. Tudo volta à forma inicial, Ricardo Andorinho na ponta, Portugal ataca com 3 primeiras linhas e 3 jogadores de segunda linha. Exato. Portanto, temos o Ricardo Costa na ponta, o Ricardo Andorinho de um lado oposto e o pivô Carlos Galamba. Uma má recepção, lá salvamos o ataque. O que acontece é que os jugoslavos têm um muro, um bloco fortíssimo. Repare-se como defenderam esta bola, um remate do Eduardo Filipe, e além do mais estão muito avisados em relação ao Carlos Rezende. As coisas não estão a sair ao Carlos Rezende como saíram em Viseu. E o Eduardo Filipe a falhar de primeira linha. Pressão muito bem feita por parte do Carlos Galambas para retardar o início do ataque rápido por parte da equipa jugoslava. E este jogador é um perigo. Skribic a receber imediatamente, a tentar rodar, valeu aquele agarrar ali do Carlos Rezende. Os árbitros não optaram pela ação disciplinar, apenas pela advertência verbal. Não intervieram nesse sentido, o que para nós de facto foi relativamente simpático, porque não escandalizaria em termos de regras de handball ver o Carlos Rezende excluído neste lado. Os jugoslavos muito pacientes a organizar o seu ataque, sabem que a superioridade no campo físico é deles
e muito pacientemente a construir as jogadas face à defesa de Portugal. Exato, é preciso dizer que Portugal é justo que tenha ambições, que prova que a nossa mentalidade está a mudar de alguma forma. Temos ambições, mas também sabemos do real valor do adversário. A Jugoslávia, de facto, medalha de bronze do campeonato do Egito, é uma potência mundial de handball. O palmarés das duas equipas não tem qualquer possibilidade de comparação e, portanto, é natural, digamos, que a equipa portuguesa sinta também alguma dificuldade face a esta capacidade do adversário. Temos também, é bom destacar, um jogador algo diminuído fisicamente. Eduardo Filipe teve um pequeno problema de saúde na última semana. Ontem ainda estava sob medicação e hoje continua. Provavelmente também não estará na sua máxima forma física. A preocupação do nosso selecionador era que, de facto, o Eduardo Filipe, durante o tempo que estivesse em jogo, estivesse no máximo da sua capacidade. Vimos imagens, por algumas dificuldades nas imagens na recepção em Lisboa. Aqui no Montenegro as imagens estão a partir, parece-nos, em condições. Será algum problema satélite? Pedimos desculpas aos nossos telespectadores por algum inconveniente, mas continuaremos com os comentários. Para já a equipa jugoslava mantém-se na situação de atacante. Grande pressão de Ricardo Andorinho e de Armando Pires. E agora Portugal a reconquistar a posse da bola e Armando Pires a marcar o seu primeiro gol de contra-ataque na zona central, como pôde certamente verificar, visto que o circuito de imagem está restabelecido. Armando Pires, grande gol, a movimentação da equipa portuguesa, a aproveitar muito bem a conquista da posse da bola e sistematicamente a apostar de facto no contra-ataque. O jogo volta a equilibrar-se por Armando Pires. 100% para as duas equipas, Hélder, em termos de contra-ataque, mas os jugoslavos já marcaram mais um gol. E aí está Perunisic a receber a bola entre o primeiro e o segundo defensor, sem ninguém à frente, o alto dos seus mais de 2 metros de altura. O remate em apoio fortíssimo, sem hipóteses, para Paulo Morgado. É possível ver na repetição Perunisic a justificar o seu apelido de o bombardeiro. É uma verdadeira bomba para Paulo Morgado, sem hipótese. Ele é sem dúvida reconhecido como um dos melhores primeiras linhas e um dos melhores jogadores do mundo. É um jogador em grande evidência, que teve, digamos que, um jogo aceitável, não muito bom. Ele está a jogar bastante melhor hoje aqui em Podgorica, melhor dizendo, do que jogou em Viseu. Filipe Cruz a acabar por perder a bola, a equipa portuguesa de facto a não melhorar agora o seu rendimento ofensivo. E lá estão os jugoslavos, sempre com a bola a ser conduzida ali pelaquela zona central através de Jovanovic. Mais uma vez a tentativa de jogar com o pivô muito denunciada. Desta vez o passe de Filipe Cruz nem foi picado, foi um passe normal, fácil para os jugoslavos com os seus braços longuíssimos, grandes envergaduras, interceptar estas bolas. A entrada para a equipa jugoslava de Kapisoda com o número 15 e, claro, o Nenad Perunisic, que apenas está a atacar, sendo substituído pelo Lapcevic nas tarefas defensivas. Portugal a tentar lutar e bem pela recuperação da posse da bola. Ricardo Costa muito bem, com grande intensidade, e Perunisic algo chateado com o seu colega. Eu tenho mesmo dúvidas, de facto não houve falta sobre o Ricardo Costa, que ele teria recuperado legalmente a posse da bola. 20 minutos de jogo, 9-5 para os jugoslavos. Muito bem, agora a travar esta iniciativa do jogador número 6, Stefanovic. Este trio dos jogadores de primeira linha é uma coisa incrível. Muito bem. Ricardo Costa a recuperar a posse da bola, mas a equipa portuguesa já vai ter dificuldades em jogar em contra-ataque, visto que os jugoslavos se recompuseram no seu sistema defensivo 6-0. E é muito importante para Portugal, 4 golos de vantagem para os jugoslavos. Foi muito importante não passar para 5 de desvantagem. Agora será importante reduzir. Os jugoslavos nesta primeira parte não podem ganhar a vantagem, porque aí então este play-off está entregue aos jugoslavos. Sem dúvida, é preciso que a equipa portuguesa acredite que, apesar da grande pressão e de favoritismo estar do lado jugoslavo, é preciso que ela acredite que pode, de facto, melhorar, como fez agora, através deste gol de Carlos Rezende, que engana por completo o guarda-redes, que espera um remate cruzado. Repare, a suspensão de Carlos Rezende e o guarda-redes a deslocar-se precisamente para o seu lado esquerdo quando a bola entrou pelo lado contrário. E está apenas 3 golos. Pois, as coisas de facto, é pena que Portugal não tenha vencido em Viseu por mais 1 ou 2 golos, o que estava perfeitamente ao seu alcance.
não foi possível, infelizmente. O que é verdade é que agora, nesta situação, Portugal tem que acreditar que é possível, de facto, pelo menos dar uma enorme réplica e lutar para vencer a eliminatória. É completamente diferente a estratégia de uma equipa que vem para vencer a eliminatória do que a equipa que vem aqui para perder por poucos. Ou seja, antigamente, há cerca de 15 anos, Portugal perdia por 40-16 e há 13 anos por 40-24 com a Jugoslávia. Hoje as coisas são muito diferentes. Está Ricardo Andorinho, protestou, cartão amarelo. Não vale a pena levar amarelos por protestar, a falta estava assinalada, é um velho lugar comum, mas Andorinho não resistiu e protestou e está E agora, Hélder, denunciadíssima aquela movimentação ponta-pivô, não houve nenhum jogador português a acompanhar a entrada do jugoslavo, uma entrada na diagonal, aqui está, depois a assistência e não há hipótese de o travar. A partir do momento em que o jogador já ganhou aquela posição, virado para a baliza, não há outra hipótese, houve falta e o livre de 7 metros está corretíssimo. Jovanovic que vai tentar converter mais um livre de 7 metros, desta vez não há troca de guarda-redes. Paulo Morgado mantém-se entre os postes. E o Paulo Morgado ainda tocou na bola, mas o que é verdade é que o Jovanovic marcou mais um golo para a sua equipa e a vantagem está em 4 golos para os jugoslavos que vencem por 10-6. De novo, Viktor Chikolaev na posição de jogador central na equipa portuguesa, ou seja, há aqui um cuidado do Javier Garcia Cuesta em gerir o plantel. O jogador português Viktor Chikolaev não está em condições, devido, digamos que já à sua idade, de aguentar uma partida a este nível completa e por isso ele alterna estes períodos de entrada com alguns períodos de recuperação, fazendo entrar o Eduardo Filipe. E Portugal, exceto aquele golo há pouco do Ricardo Andorinho, não tem marcado golos de ataque organizado. São soluções individuais, há pouco Carlos Rezende, e realmente é preciso alguém pegar no jogo, visto que o coletivo não está a resultar para já, e Rezende há pouco fez bem. E aí está, 2 minutos. Primeira exclusão do jogo para um jogador jugoslavo. Escrevicho. O pivô fabuloso também nesta equipa jugoslava, todos os jogadores são fabulosos. Escrevicho é um pivô excepcional de nível mundial. Portugal agora tem vantagem, estão 6 jogadores de campo contra 5 dos jugoslavos, mais fácil. E, Helder, o que aqui temos visto é que a equipa jugoslava estudou muito bem a equipa portuguesa, ou seja, os golos que os nossos extremos marcaram em Viseu, eles estiveram num plano fabuloso, não se estão a repetir aqui, neste momento, em Podgorica. Está Portugal que em superioridade a optar por 2 jogadores no centro da defesa, 2 pivôs, e resulta E o o golo. golo? Filipe Cruz não é um pivô de raiz, mas uma excelente recepção a passe de Carlos Rezende, o golo e ainda o cartão amarelo para Jovanovic. Exatamente. Portanto, isto é uma jogada quase de dupla vitória, não só pelo golo bem obtido numa situação de superioridade numérica, como ainda a sanção disciplinar sobre o jogador jugoslavo. Portanto, as duas equipas já com 3 cartões amarelos, portanto, a partir de agora só existiram exclusões. É a sanção menor que poderá existir a nível disciplinar, é a exclusão. Agora será 2 minutos para ambas as equipas. 10-7 é o resultado a 6 minutos e 15 segundos do final da primeira parte. Portugal a repetir aquilo que fez em Viseu, a idêntica situação, portanto a defender praticamente um 6-0, mas com o ponto de partida sobre os 9 metros. E agora o jogador português a ser excluído, a equipa portuguesa a contestar a decisão da dupla de arbitragem porque considera que houve falta de atacante. Carlos Rezende mostra aos árbitros que não compreende que foi excluído, mas agora as equipas estão em situação igual, mas Portugal perdeu Carlos Rezende e Portugal não tem um banco tão rico como os jugoslavos, é difícil suprir na primeira linha. Para já entra Carlos Galambas para reforçar ali um pouco o centro da defesa, no ataque provavelmente será Eduardo Filipe. 5 para 5. Mais espaço para jogar, mais espaço para construir. Vantagem para a equipa que tem maior capacidade tática individual e essa, a priori, será a equipa jugoslava. A priori, vamos ver. Está Perunisic, muito bem. Pois, travar aqueles 2 metros e 5, vamos ver, 2 metros e 3, melhor dizendo, é muito difícil. Mas são muitos metros. Tivemos a oportunidade de estar à beira de Perunisic no hotel e são muitos, muitos centímetros. Aí, de facto, é que nós temos noção das dificuldades. Bom trabalho da equipa jugoslava para esta finalização de Stefanovic.
e rápida reposição da bola em jogo com o lançamento de saída após gol por parte da equipa nacional. Ricardo Costa a regressar ao seu posto específico de ponta e substituição no guarda-redes português com a entrada de Sérgio Morgado. Está Portugal sem Rezende, mantém a estrutura. 2 primeiras linhas, sem Rezende, são Vítor Chicolé, Filipe Cruz e 3 jogadores de segunda linha, 2 pontas e um pivô. 7 metros, muito bem assinalado, excelente trabalho individual de Ricardo Andorim na luta 1 contra 1, leva a melhor o seu opositor direto, que é aqui vemos, o jogador número 17 de Iquica, Milos Avilevic. É o nome de mais difícil pronúncia que nós temos aqui na lista dos jogadores jugoslavos. Um nome ao nível de João Barata, e eu não arrisco para já dizer o nome deste número 17. O ponta É um jogador, é o jogador mais baixo da formação jugoslava, tem 1,78 m. Dados interessantes, será a média de peso desta seleção jugoslava, o set inicial média de 92 kg, altura média 1,90 m. Filipe Cruz no livre 7 metros e a falhar, bola demasiado picada, completamente picada, mas com muita força, a bola a sair por cima da trave e Portugal, 4 golos de vantagem e posse de bola para os jugoslavos, uma situação de risco. A este momento foi talvez o pior que podia ter acontecido à equipa portuguesa, que falhou o seu primeiro livre de 7 metros, colocando a bola sobre o poste da baliza de Perites. Portugal vai passar alguns segundos numa situação de inferioridade numérica. E já estão os jugoslavos imediatamente para 2-4 para trabalharem depois para a segunda linha. Está Sérgio Morgado a defender na sua primeira intervenção. Muito bem, aliás. E agora o Perunisic também a falhar. E Portugal deve estar a fazer reentrar o Carlos Rezende, que está ali no banco a dizer: joguem mais devagar, por favor, para ficarmos completos. Acontece precisamente neste momento. Mais um livre de 7 metros e 2 minutos. Muito bem, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista disciplinar, esta dupla suíça. É uma das melhores duplas da EHF, uma excelente dupla e tem feito um excelente trabalho. Portugal tem um livre de 7 metros, há pouco falhou o Filipe Cruz, agora é Carlos Rezende que falhou também um livre de 7 metros no final do jogo em Viseu. Em Viseu, exatamente. Portugal poderia ter 3 gols de vantagem, mas agora Carlos Rezende com certeza que irá... Não marcou. 2 livros de 7 metros no final da primeira parte, dramático, João Barata para Portugal. É, sem dúvida, para Portugal, porque estas situações deixam marcas, é um trabalho adicional para Javier Garcia Cuesta e o professor Carlos Jorge Pires Nunes, para no intervalo tentar recuperar psicologicamente uma equipa que está a perseguir o seu adversário, está a perder por 4 golos e neste momento o resultado podia ser de 11-9, isto é, 2 golos de diferença, a mesma que tinha verificado em Viseu. Carlos Rezende quase interceptou esta posse de bola, redimindo-se do seu erro há pouco no ataque. Não foi possível, mas Portugal pacientemente guarda os jugoslavos. Está Jovanovic a criar superioridade para a ponta. Está, deu o número dos apoios, jogadores jugoslavos, e os árbitros imediatamente a interromper porque os jugoslavos sofreu falta. Exato, nenhum gol pode ser marcado em falta e o que aconteceu foi que o jogador jugoslavo deu mais do que o número de passos permitido pelo regulamento, como o telespectador sabe, são 3. Portugal está, de facto, a entregar um pouco das suas chances à equipa jugoslava nesta primeira parte. Depois de algumas dificuldades do ataque, conseguiu corrigir parcialmente essa situação. Conseguiu adaptar-se melhor agora à defesa 6-0 da equipa jugoslava. Esteve mal, isso sim, na finalização dos 27 metros. E agora uma jogada espetacular dos jugoslavos. Uma simulação de passo para o centro, a bola fica no pivô, está criada a situação de 2 contra 1 e depois não restou tal alternativa senão a falta sobre o jogador jugoslavo. Ricardo Costa invadiu a área, não pode haver defensores dentro da área, livre de 7 metros. Este está o ponto da direita da Jugoslávia para tentar marcar face a Sérgio Morgado. Uma simulação e mais um gol então para o Milos Avilevic. Está 12-7, 5 gols e este ataque Portugal tem de marcar. Está a aumentar a diferença entre Portugal e a Jugoslávia e, obviamente, eu esperava que o treinador português, se calhar, estivesse neste momento em condições de solicitar um desconto de tempo. A vantagem que se temia que se avolumasse no início, devido à grande pressão do público e da equipa jugoslava, a acontecer agora, e o desespero no Banco de Portugal, de Carlos Jorge, o treinador adjunto, e de Javier Garcia Cuesta.
Era um passe direto para o Ricardo Andorinha, é isso que ele está a dizer agora ao Carlos Rezende. Em vez de passares ao pivô, passava a bola ao Ricardo, que estava isolado. Equipa jugoslava que está neste momento em inferioridade numérica devido àquela exclusão. E grande trabalho do Ricardo Andorinho, que não culminou de facto da melhor forma, fez um grande trabalho que é aplaudido pelo público aqui presente, mas que efetivamente foi infeliz na sua finalização. Está a lesão de um jogador jugoslavo, cá está o trabalho de Ricardo Andorinho, fantástico, e depois a infelicidade. A bola a bater no poste, Ricardo Andorinho a fazer uma meia basculação para colocar a bola entre o guarda-redes e o poste, e a bola a embater no poste. E sobretudo a mudança de direção e de velocidade, a finta que realizou inicialmente, que tirou imediatamente do seu caminho o seu opositor direto. A pena é que não tenha sido marcado o golo de que Portugal necessitava, e o que é verdade, Hélder, é que os minutos vão passando e Portugal não vai marcando. Exatamente. Tem sido um jogo muito atípico. Portugal não consegue marcar em contra-ataque, a Jugoslávia não marca de primeira linha. Tem sido um jogo algo atípico, mas a verdade é que os jugoslavos pouco se interessam com isso, estão a levar a água ao seu moinho, estão a vencer o play-off. Pois, porque Hélder, o 3-2-1 que Portugal está, ou a defesa muito agressiva que estamos a utilizar, dá de facto aos jugoslavos grande capacidade para colocar as bolas na segunda linha, nos pontas ou no pivô. Repare-se nesta trajetória para que a bola chegue ao ponta. Mas grande trabalho, sorte agora para os jugoslavos. Grande trabalho é deste homem que está no solo, que fez uma trajetória de autêntica diversão, infletiu depois para o centro do terreno e fez uma diagonal enorme para criar uma situação de vantagem numérica na ponta oposta. Foi o Jovanovic. É o segundo jogador que se lesiona em poucos minutos. Há bocado foi Milosavljevic, lesionou-se, teve que sair, está no banco de suplentes. E cá está o lance. Lá está o Jovanovic, que veio ali junto do Viktor Chikuleyev criar uma situação de vantagem numérica, depois saiu para o exterior para funcionar como apoio em caso de necessidade e colocou-se muito bem, porque foi ele depois que fez a recuperação daquele ressalto ofensivo. E no banco português, Javier Garcia Cuesta foi advertido pelos árbitros. Cartão amarelo para o banco português, para os jogadores já não seria possível. Cartão amarelo, agora o próximo protesto será desqualificação. O responsável terá de abandonar o banco e terá que sair um jogador por 2 minutos. Portanto, a partir de agora, os protestos do Banco de Portugal serão determinados. Jovanovic está recuperado e está na posição de central, muito pressionado por Ricardo Andorinha. Pois, mas aqui o que joga fundamentalmente é a diferença de estaturas, e se Portugal consegue ter esta capacidade defensiva, eu estou convencido que, se não alterarmos os nossos processos ofensivos e não nos aproximarmos do marcador, a tendência será os jugoslavos, na fase final da partida, controlar ainda mais o jogo. E agora muito bem, Filipe Cruz a jogar com Carlos Galambas. O jogador jugoslavo ainda fez falta, tocando no braço de Carlos Galambas, mas Carlos Galambas marcou e o árbitro devia ter sancionado o defesa jugoslavo com 2 minutos. Exato, quer isso dizer que deu a lei da vantagem em termos técnicos, que foi muito bem feito. Do ponto de vista disciplinar não esteve tão bem, porque pelo facto de Portugal ter marcado gol, deveria ter intervindo ao nível precisamente da sanção disciplinar. E 20 segundos, pouco mais 20 segundos para o final do primeiro tempo, será a última posse de bola para os jugoslavos. E depois este jogador notável que é o Jovanovic, a fazer uma mudança de direção e tirar a defesa toda do seu caminho. Restam a Portugal 7 segundos. Pois, 7 segundos e agora a perder por 5 golos. Paragem da contagem do tempo, o delegado austríaco a chamar a dupla de arbitragem. Terá sido algum problema na substituição, exatamente. 2 minutos para Pernicich. Provavelmente saída ou entrada dos jogadores por a zona não correspondente à zona de substituições ou antecipadamente. Exatamente. Estiveram 8 jogadores em campo, provavelmente. 2 minutos, Portugal a beneficiar de um erro infantil dos jugoslavos, Portugal também já os cometeu, e agora Portugal tem hipótese de reduzir a desvantagem para 4 golos, mas apenas tem 7 segundos. Exatamente, são 5 jogadores, 6 jogadores em campo, está certo. E portanto Portugal com 7 segundos para marcar um golo, que pode ser muito importante no final desta primeira parte. E em superioridade numérica. Vamos ver qual é a solução. Viktor Chikuleyev a tentar colocar e agora exclusão aos jogadores jugoslavos. O público a contestar, mas não tem qualquer razão. Jovanovic, as maiores vedetas jugoslavos estão excluídas. Portugal vai ter, se não marcar agora, vai ter um reinício de segunda parte, onde terá que reduzir esta vantagem que neste momento O jogador não sai do campo.
Só agora o faz. E não resta tempo nenhum, terá de ser remate direto. Carlos Rezende ou quem rematar não pode levantar o pé do chão, porque senão o lance é Exatamente, imediatamente tem que anulado. manter um dos apoios em contacto permanente com o solo e os jogadores jugoslavos têm que estar a 3 metros do marcador. Isto é, os seus apoios, os calcanhares, têm que estar junto da área restritiva. Mas este muro jugoslavo é terrível. Os portugueses tentam criar ali uma manobra de diversão. Vários jogadores na zona da bola. Provavelmente será Rezende a rematar. Está perfeitamente definido que é Rezende. Isto é quase uma tarefa impossível. Já havia alguns gols nestas situações, mas é quase uma tarefa. Não era a primeira vez, só que geralmente esses gols são marcados com umas manobras de diversão com os 4 ou 5 jogadores portugueses ali à frente. Assim as coisas são mais difíceis. Pois, termina então esta primeira parte. O resultado é claramente favorável às aspirações da equipa jugoslava, que vence por 13-8. E onde o dado mais importante terá sido a incapacidade de Portugal no seu ataque ter um desempenho consistente e ao nível daquele que frisou, que efetuou em Viseu, o que permitiu à Jugoslávia jogar sistematicamente em ataque rápido. Mas para já devolvemos a emissão imediatamente a Lisboa. Voltaremos daqui a breves momentos. De Sousa e do João Barata, numa altura que Portugal perde com a seleção jugoslava. Dobrem przed 14. Tamo je Vladan Matić i ima li sada isključenja da vidimo. Vladan Matić, naše odlično Da krilo. segunda parte, Portugal com mais 2 jogadores em campo jugoslavo. Já marcou um gol através de Ricardo Costa, que fez o seu terceiro gol. Portugal perde por 3-9 com a Jugoslávia. Ricardo Costa, que é aliás o melhor marcador da equipa nacional, com 3 gols marcados até ao momento. 13-9. Jugoslávia no ataque, naturalmente. Jugoslávia a tentarem fazer falta para o tempo passar e para receberem de novo a companhia Já dos houve um colegas. pormenor muito importante há pouco na reposição da bola, no lançamento de saída após gol, digamos, em que o árbitro advertiu os jogadores jugoslavos que estava a intencionalmente querer perder tempo e que isso daria aso a uma sanção. Golo, obviamente, de Perunicic, que foi, se nos é permitido utilizar esta expressão, lá ao primeiro andar, rematar, repare-se, na impulsão deste jogador, a fazer a bola passar muito por cima dos braços de Viktor Chikolaev. É a melhor solução para o ataque, com menos 2 jogadores, e está Portugal no ataque. Carlos Rezende quase a perder a posse de bola com mais 2 jogadores no ataque. Não se justifica, basta atacar a defesa, criar superioridade para um lado ou para o outro, ou para o pivô, e o golo é fácil, mas Portugal tem estado a complicar muito nesta partida. Muito bem, agora o passe de Eduardo Filipe, precisamente para Carlos Galambas, e que conquista um livre de 7 metros. Vamos ver se Portugal melhora o seu desempenho nesta situação específica. É bom lembrar que já desperdiçámos 2 livres de 7 metros até ao presente momento. Filipe Cruz, Carlos Rezende falharam. Carlos Rezende está de novo na marca de 7 metros, frente ao guarda-redes Perito. E desta vez a vantagem é toda de Rezende e de Portugal. 14-10 é o resultado. Portugal, de facto, a marcar 2 golos e a sofrer um neste início da segunda parte. E por isso justifica, face à existência desta superioridade numérica, a pressão que Ricardo Andorinho está a fazer sobre aquele que é o grande organizador do jogo, que é o Stefanovic, o jogador número 6. Curiosamente, os 2 atletas número 6. Agora, a equipa jugoslava já tem mais um jogador em campo e neste momento está mesmo completo. Com o Jovanovic. Pareceu-nos falta do pivô. Carlos Rezende intercepta a bola. Skrvic, com toda a sua experiência, segurou o número 3 português e conseguindo ainda uma falta e manter a posse de bola. Toda a experiência dos jugoslavos. Neste momento está a fazer-se, aqui vemos a repetição do remate pelas costas de Skrvic, mas enquanto se limpa o recinto do jogo, dizer que o preço dos bilhetes aqui é de 20 dinares. É evidentemente difícil definir o dinar face à cotação oficial e face à cotação no mercado negro. Diríamos que o preço de 20 dinares equivale a 2 cafés. Portanto, um preço simbólico apenas para pagar as despesas da organização do jogo. Perunicic tem estado imparável ao seu melhor nível, o número 9 jugoslavo, a marcar mais um golo e a repor a vantagem em 5 golos, que é uma vantagem confortável para os jugoslavos. Vamos ver agora a motivação de Portugal a jogar contra 7. Exato, é a primeira situação desta segunda parte em que se joga 7 contra 7, remate precipitado de Viktor Chikolaev, quando Portugal estava a fazer um ataque extremamente curto e depois, evidentemente, o reverso da medalha. Os jugoslavos são exímios no contra-ataque e, portanto, Portugal não só não marcou, como sofreu golo e rapidamente os jugoslavos recuperaram, digamos, aquela diferença que tinham conquistado ao intervalo. Não só
já recuperaram, como a dilataram, passando o resultado para 16 0. Está Portugal, não tirou nenhum benefício, muito pelo contrário, daqueles 2 minutos que teve com mais 2 jogadores em campo. A seleção portuguesa tem estado muito abaixo do que seria de esperar. Ninguém tem estado em particular destaque, só Ricardo Costa tem saído da mediocridade e está mais uma vez o número 9 português, desta vez a falhar a bola batendo no poste. E há uma situação curiosa que é boa esta recuperação por parte de Ricardo Andorinha e está a marcar o gol para Portugal. Dizíamos nós uma situação curiosa que é o facto de Rezende ter colocado agora a jogar a lateral direito para criar uma situação nova de dificuldade para a defesa jugoslava. Colocando então o Javier Garcia Cuesta, o Eduardo Felipe na posição de lateral esquerdo. 3 jogadores destros que jogam com o braço direito na primeira linha, abdicando Filipe Cruz, que neste momento a descansar, e Vladimir Bolotki, que tem estado um pouco apático nos últimos jogos ao serviço da Seleção Nacional. Em Viseu assim foi, e então esta aposta em 3 jogadores destros para criar alguma surpresa também nos jogos, como o João Barata bem referiu. Mir staloženo igra jugoslovenskih reprezentativaca, 5 golova prednosti. O jogo só pode recomeçar após o apito do árbitro, que agora de facto se verifica, e Portugal, portanto, a manter o seu mesmo sistema defensivo. A única coisa que mudou é que é o Ricardo Andorinho, de facto, o protagonista neste segundo tempo, por troca de funções com o Armando Pires na primeira parte. A recuperação, mas a bola é do jugoslavo. A recuperação, 3 contra 2. 3 contra 2, o Ricardo Andorinho não tinha possibilidade de ver um companheiro que estava nas suas costas, até pela colocação dos jogadores jugoslavos, e justificava-se, em meu entender, a marcação de não só de livre de 7 metros, como sanção disciplinar sobre o jogador jugoslavo. O jogador português está isolado e a pancada forte tanto se faz, seja executada a 9 metros da baliza, como a 10, como a 11, desde que o jogador esteja isolado e de posse da bola. Em meu entender, livre de 7 metros e sanção disciplinar sobre o jogador jugoslavo. O que não quer dizer que seja por aqui que Portugal está, obviamente, a fazer uma má exibição e que se tenha a queixar da dupla de arbitragem. Nada disso. Apenas um comentário estritamente técnico. Uma situação meramente pontual, mas que prejudicou Portugal, mas Portugal tem agora posse de bola e pode tentar marcar. Vamos ver qual é a solução. Rezende a driblar, atacar para o meio. Ficou a Ebtá, segundo pivô. O ataque português 4-4 passou de 3-3 passou a 4-2. Não tem Ebtá, muita pressão do público. Ricardo Costa pacientemente a sofrer a falta. O Ricardo Costa é um jogador que está advertido, digamos que pelo seu treinador, para situações de conflito que teve com o Perunisic em Viseu, e não pode responder a qualquer situação que, digamos, seja de caráter provocatório. É óbvio que no desporto estas situações existem e são exploradas em função das características dos jogadores, por forma a criar situações em que um deles seja excluído, como é óbvio. Agora apenas 4 golos. Apenas, não é pouco, mas 4 golos. Se Portugal ganhar a posse de bola, ainda pode sonhar. Nada está perdido. Exatamente. Tudo depende. Aí está a tentativa de provocar. Já há pouco aconteceu por parte do Jovanovic em relação ao Ricardo Andorinho. É a segunda vez que isto acontece. Demasiada contemporização dos árbitros. Sim, não querem estragar a partida, como é óbvio, mas não podem tolerar que estas situações se repitam. Está Jugoslávia no ataque, Perunisic de novo, e aí está. Grande defesa agora, e esta é que não, quer dizer. Então, ele simula, remata, perfeitamente isolado, e agora a dupla de arbitragem entendeu marcar livre de 7 metros. É óbvio que nós não podemos... Vamos ver a repetição do lance. Nada. Ricardo Andorinho está nos 7 metros, choca frontalmente. Exatamente, a haver falta, essa falta dá origem, obviamente, ao lançamento livre de 9 metros, porquanto o jogador jugoslavo não tem uma posição de isolamento de ganha. Nem a falta foi de tal gravidade que levasse à marcação de livre de 7 metros. Portanto, esta situação é uma situação em que há erro, em nosso entender, do ponto de vista técnico, por parte da dupla de arbitragem. A sofrer do choque com o Perunisic, a ficar dorido das costas, caiu de forma desamparada. E víamos ali o
Sérgio Morgado, o Paulo Morgado, melhor dizendo, a dizer ao Perunizic: tu entraste com o joelho à frente e foi isso mesmo que levou que o jogador português se lesionasse. Isso é falta atacante e, portanto, não haveria lugar ao lançamento livre de 7 metros. Nós voltamos a repetir, não se trata de uma qualquer atitude chauvinista, de defendermos rigorosamente, exclusivamente. Repara o seu telespectador, é possível ver jogador de joelho à frente, choque mútuo, é uma situação perfeitamente legal no handball. O Ricardo Andorinho elevou os braços para haver contacto físico, não empurrou, o que houve foi uma diferença de pesos e, portanto, não se justifica a marcação de um livre de 7 metros. Não se trata de uma atitude, como nós dizíamos, de defender a todo o custo a posição portuguesa, é, sem dúvida, uma posição realista e suportada pelo regulamento da modalidade. Javier Garcia Cuesta está de cabeça perdida, porque, exatamente, e o delegado da Federação disse que não, muita confusão. Exato, está a contestação do Banco Português a dizer não pode ser livre de 7 metros, o que pode ser é livre de 9 metros, nunca livre de 7 metros, porque o jogador não garantiu uma situação de isolamento. Se o Ricardo Andorinho estivesse atrás do Perunizic e o agarrasse, e o tocasse e o desequilibrasse, não haveria qualquer dúvida que se tratava de uma situação para livre de 7 metros. E por isso, Javier Garcia Cuesta, perfeitamente desalentado não pode com o protestar, comportamento das duplas arbitrais. senão será expulso e Portugal ficará com menos um jogador. Realmente, Portugal agora tem que manter a calma, são 4 golos, nada está perdido e vamos ver agora o livre de 7 metros. Matic vai tentar bater Sérgio Morgado e é o golo. 5 golos de novo de vantagem, 17-12 vence a Jugoslávia. Agora uma maior animosidade do público face à equipa portuguesa. Vamos ver se toda esta situação confusa traz motivação aos portugueses. Eficácia aos portugueses. E aí está. Ricardo Costa, um trabalho fantástico. Tentou a bola com efeito, a chamada rosca. Mata em rosca, mas não conseguiu marcar. Obviamente que estas situações dão maior tranquilidade à equipa jugoslava, comanda ao marcador, o resultado é-lhe interessante. Portugal só seria apurado por uma diferença de 2 golos se marcasse mais que 28, que foi aqueles que o adversário marcou em Viseu, e portanto, com o resultado desta natureza, obviamente tudo está a favor da equipa jugoslava. Muito bem, Sérgio Morgado com auxílio do bloco, a defender a bola rematada para o poste lado direito, e está Portugal no ataque, ali o puxar de camisola, e o árbitro interrompe o jogo, quando a bola continua, os portugueses devia continuar, interromper seria para sanção disciplinar, mas nada aconteceu. Mas aqui já é aceitável, ou seja, há muito barulho, é difícil o árbitro ser ouvido, os jogadores não pararam imediatamente. O problema está, de facto, noutra situação como aquela que nós vivemos há pouco. E o problema está, é que a finalização da equipa nacional não acerta. Esse é que Não é há talvez... finalização e, mais grave ainda, não há preparação para a finalização em situação favorável. Eduardo Filipe, os 9 metros em apoio, não é um remate favorável. Helder, eu penso que a equipa portuguesa manifesta nestes últimos 10 ataques alguma perturbação em termos do seu coletivo. Uma bola é um trabalho individual do Ricardo Costa que não dá golo, outro lance é uma precipitação em termos de finalização com curtíssimos tempos de ataque. Ora, os curtíssimos tempos de ataque favorecem os jugoslavos e o desenvolvimento do contra-ataque. Portugal agora a fazer aquilo que lhe compete, que é jogar rápido, mas para jogar rápido tem que defender bem. Explorou muito bem a falha do adversário, que passou a bola ao jogador português, que a interceptou, e imediatamente os jogadores portugueses arrancaram no terreno, criando 2 vagas de ataque, e isso foi possível ver aqui mesmo. Repare-se, o jogador mais adiantado em relação ao conduz da bola, e depois o Carlos Galambas a finalizar já com um ângulo de 0 a positivo. Está de novo 4 golos. Portugal volta a sonhar, continua a sonhar. O tempo vai diminuindo, faltam 21 minutos e 30 segundos. Mas Portugal tem que defender bem, muito agressiva a defesa portuguesa, muito agressiva ali sobre os jugoslavos. Falta do ataque agora a ser marcada aos jogadores jugoslavos. Um lance menos claro do que há pouco, João Barata, mas agora os árbitros, talvez até para compensar. É possível fazer essa especulação, Helder, mas como já há pouco referimos, o facto de nos encontrarmos ao nível do solo e termos muitas vezes jogadores à nossa frente e mesmo o plano que nos é fornecido pela televisão do Montenegro não nos permite ter, digamos que, uma certeza absoluta e comentar alguns lances. Muito bem, Portugal a criar superioridade, não permitiu. E agora a jogarmos outra vez melhor, num ritmo mais elevado, a atacarmos a baliza. Aquela situação há pouco motivou os portugueses.
Garcia Cuesta vai substituir o ponta esquerda. Ricardo Andorim vai sair do lugar para dar a sua vaga a Rui Rocha. E Vítor Chicoev, agora sim, a execução perfeita. O remate de primeira linha, em apoio, em basculação para a esquerda, tirando o defensor da frente e batendo o guarda-redes. Portugal está a apenas 3 golos a Jugoslávia. É um grande gol do Vítor Chikolaev, com trabalho em meia basculação, e o que é verdade é que Portugal, com este ataque, passou de novo a ter maior dose de esperança, porque verificou que era possível reduzir esta desvantagem para um nível aceitável. Isto é, neste momento estamos a 3 golos de diferença e, como viu, o seu telespectador, faltam 20 minutos para terminar a partida. Portugal já não tinha uma desvantagem tão pequena desde os 20 minutos do primeiro tempo. Portanto, Portugal esteve a perder 10-7 e agora 17-14 volta a recuperar. Curiosamente, a mesma porcentagem de eficácia em remates de primeira linha, 30% para qualquer uma das formações. Skrbic, o pivô, agora a jogar aqui mais atrás. E livre de 7 metros, marcado à equipa portuguesa, por considerar que o jogador português estará dentro da área restritiva. Vamos ver. Nos parecer, a repetição não é a melhor. O jogador está lá dentro. O que resta saber é se ele entrou lá ou se foi empurrado para isso. Mas o que é verdade é que Skrbic, um jogador que habitualmente joga no posto específico de pivô, veio cá atrás receber a bola e depois, com uma mudança de direção muito simples, conseguiu criar esta situação de pânico na defesa portuguesa. E agora toda a experiência dos eslavos. Skrbic está lesionado, mas tudo que sirva para cortar o ritmo dos portugueses é bom. Então, calmamente, o Vamos ver. recupera. Não é possível. Cá está, o jogador pela frente, não se conseguem ver os apoios. É de considerar a hipótese de facto do jogador português estar dentro da área restritiva. Vamos ver se desta vez o Sérgio Morgado consegue deter esta bola. Foi eficaz o jogador 14, Vladan Matic. No 4 gols de vantagem para a equipe. Pois, é que os jugoslavos, de facto, em termos de livre de 7 metros, estão extremamente eficazes. Rui Rocha já está em campo, na ponta esquerda. Primeira linha mantém sem nenhum jogador canhoto. Exato. Portanto, Balotti a ser claramente preterido pelo selecionador nacional, fazendo alinhar Eduardo Filipe na esquerda e Rezende no lado direito. Rezende a fazer a passagem de ataque para 2-4 e agora a bola a perder. Valeu ali aquele contacto com o pé. Carlos Galamba estava agarrado há quase 10 segundos. Quer a camisola, quer na jogação para a direita, para a esquerda. Galamba a sua falta. Uma situação agora difícil em que quase o Eduardo Filipe fez uma passagem em força e estava quase a sofrer uma sanção de falta atacante. Ricardo Costa a contar. E agora o delegado austríaco a ter de levantar-se face ao tipo de contestação que o treinador jugoslavo Ivica Zivkovic efetuou, quase entrando no interior do terreno de jogo para que o jogador português fosse excluído. Mas como somos imparciais, convém destacar que também este lance de Carlos Rezende era merecedor 2 minutos. Pela camisola, num lance de contra-ataque. Numa situação de contra-ataque em que poderia existir uma situação de favorecimento para obter gol. Muito rápida a circulação de bola. Depois Perunizic e agora muito bem o Sérgio Morgado a defender e a passar imediatamente a bola para a possibilidade de jogar mais rápido. Já recuperou. Muito bem jogado pela equipa nacional a tirar partido daquela posição do Carlos Rezende, a passar em frente dos jugoslavos, a travar imediatamente a possibilidade do jogador subir e a magnífica assistência de Vítor Chikolaev para Ricardo Andorim. Ricardo Andorinho, que é um ponta esquerda ao melhor estilo de um jogador pivô. Uma execução espetacular e está feito 18-15 a 17 minutos e 30 do final deste jogo. Portugal a dar agora boa conta de si, a melhorar nitidamente o seu desempenho defensivo. Depois, é óbvio que do ponto de vista tático individual há uma capacidade destes jogadores que é notável. E permite-nos aqui frisar 4 jogadores. Skrbic, Nenad, Perunizic, ainda este jogador, o Stefanovic, e, por último, um jogador que é fundamental, que é o Jovanovic. 3 jogadores de primeira linha, mais o pivô, são, digamos, que os 4 jogadores base desta formação. Se juntarmos um guarda-redes de nível como o Peric, pensamos que está praticamente tudo dito.
E agora alguma infelicidade. Carlos Galambas, que a passo de Carlos Rezende rematou para o pé de apoio, como se deve fazer do guarda-redes adversário, mas foi exatamente no pé de apoio. Não foi um pouco ao lado. Portugal não conseguiu marcar. A Jugoslávia pode ganhar nova vantagem de 5 golos. E agora está aqui a jogar à direita o Lidzic, que é o jogador número 19. Outro jogador extremamente alto. 2,2 metros. É este o momento em que nós pensamos que é sempre o momento mais difícil para uma equipa, não interessa se é portuguesa ou não, em que a diferença de estaturas e sobretudo a diferença de peso são muito significativas. O desgaste faz-se sentir agora, em termos de resistência global da equipa, é preciso ser muito forte para defender estes jogadores muito altos e pesados. Altos, pesados e velozes. Agora Sérgio Morgado a defender muito bem na Muito ponta, bem, muito bem. mas a bola a sair na linha lateral foi reposição para os jugoslavos que estão no ataque. O jogador que entrou agora, o lateral direito canhoto. Lidzic, muito rápida a circulação da bola, sempre a atacar a baliza, a desmarcação para a zona central do Skribic, a recepção e o gol. Extremamente simples, mas de uma eficácia verdadeiramente notável. Repare-se, ganhou a posição, ele apoia-se praticamente no jogador português para rodar e a partir daí a posição está ganha e Portugal não tem possibilidade de recuperar. Uma lição de handball. Exatamente, Helder, exatamente. Uma lição de como se joga e sobretudo, como se estabelecem relações muito simples entre os jogadores de segunda linha e de primeira linha. Agora Portugal, vamos ver se com o Filipe Cruz, que reentrou no jogo, Portugal volta a ter um primeira linha canhoto. Filipe Cruz, que esteve um excelente rendimento nos jogos da primeira mão em Viseu. Vamos ver se Portugal agora recupera de novo para recuperar desta vantagem de 5 golos. E agora aí está, é a lesão de Ricardo Rui Rocha, a ser puxado no braço. São Devia ter estas, havido sanção disciplinar, é um lance gravíssimo. Vamos puxar no braço ver do se vai lutador. haver sanção disciplinar. Ela pode ainda ocorrer. Aqui vemos o fisioterapeuta da equipa portuguesa, acompanhado pelo médico Dr. Pereira de Castro, e o jogador português a ser prontamente assistido. Curiosamente, ainda ontem estivemos a falar com o Dr. Pereira de Castro da fragilidade destas articulações do ombro. Exatamente. É um dos grandes problemas em termos de handball, as lesões que ocorrem no membro superior e, concretamente, as lesões que se dão ao nível do plexo articular do ombro. Uma zona extremamente frágil. Bem rotação e ali o puxar. E certamente que o Dr. Pereira de Castro, se calhar, vai aconselhar o jogador português a ir para o banco se vir que não existem condições para ele prosseguir, como é óbvio. Não, a situação parece não ser, por isso, tão grave, o Rui Rocha estará em condições de recuperar. E a sanção disciplinar ficou guardada no bolso Ficou, dos exatamente, árbitros. São uma excelente dupla, voltamos a reafirmar, neste segundo tempo caiu a sua exibição. Na primeira parte foi imaculada. São duas partes completamente distintas e, sobretudo, onde eles estão a falhar, falharam quer no plano técnico, quer no plano disciplinar, embora as falhas se acumulem agora mais no plano disciplinar. E para as duas equipas, o que demonstra algum descontrole. Exatamente. Filipe Cruz, tentativa de passe a Viktor Chikolaev, não é sancionada qualquer falta sobre este jogador e, portanto, os jugoslavos a controlarem claramente a partida a 15 minutos do fim. Já faltam só 14 minutos e 15 segundos. 5 golos de vantagem para a equipa jugoslava. Está praticamente, é um pouco radical afirmá-lo, mas está praticamente perdida este play-off. Serão 6 golos, praticamente impossível. É evidente que o tempo joga a favor dos jugoslavos e também é preciso dizer que se Portugal fosse apurado face à Jugoslávia, isso seria um verdadeiro escândalo em termos de handball internacional. Está a bola na trave, Ricardo Costa muito bem a deixar a bola seguir e agora em contra-ataque a bater o guarda-redes. Excelente Ricardo Costa, aquela atitude de não agarrar a bola inicialmente, deixar a bater, prosseguir. Helder, e sobretudo uma coisa, que é a predisposição do jogador para a luta, para a conquista do ressalto defensivo. Isso foi muito importante naquela luta 1 contra 1 contra o jogador da Jugoslávia, no caso era o Jovanovic, e portanto vantagem para o jogador português que esteve de facto muito bem. E aquele gol podia ter terminado, contudo, felizmente não aconteceu, de novo 4 golos a vantagem dos jugoslavos. 20-16. Passe magnífico este para a ponta e livre de 7 metros, bem assinalado. Cá está, muito bem, sanção disciplinar e sanção técnica. O que é fundamental é que o critério seja igual, e era isso que o Rui Rocha estava a dizer ao árbitro. Lembre-se do lance lá de baixo, onde o meu ombro foi um pouco danificado. Naquela área devia ser a mesma. Exato, a situação está correta, não é incontestável esta decisão da dupla de arbitragem. E
Está o número 14, Matic, agora é o marcador de serviço, já foram, salvo erro, 4 jugoslavos diferentes a marcar livres 7 metros, agora Matic tem-se encarregado dos últimos, e salvo erro é também o 8º livre 7 metros a favor da Jugoslávia. Isso De tem novo sido a com o grande palmo diferença na alargado. estatística. Desta vez falhou. Demasiada resina ou talvez falta dela na Não, mão? não, Tentou Helder. surpreender. Não sei. Eu acho é que ele foi surpreendido pela movimentação algo inesperada do Paulo Morgado e que o fez precipitar. O momento em que ele vai alargar a bola, o Paulo Morgado encontra-se na trajetória para a direita, ele faz uma correção e essa correção leva-lhe a bola para fora. É a interpretação que nós fazemos. A estatística dos 7 metros, os jugoslavos já tiveram 8 oportunidades, marcaram 7, Portugal marcou 1 em 3. Aqui está a diferença no marcador. Exato, Os 7 exato. O que mostra este livre de 7 metros, a quantidade de livros de 7 metros, mostra a forma como os jugoslavos têm colocado e canalizado de alguma forma o jogo para a segunda linha, porque Portugal está muito preocupado com a capacidade de finalização da primeira linha jugoslava. Temos Armando Pires agora na posição de pivô. A nossa primeira linha a não funcionar. Toda a precipitação. Portugal, quando poderia tentar reduzir para 3 golos, a precipitar-se. Filipe Cruz a fazer um remate de primeira linha. Helder, e mais grave, a precipitar-se numa situação em que está em inferioridade numérica. É bom lembrá-lo, porque o Rui Rocha foi excluído e, portanto, tivemos mais uma vez muito pouco tempo a posse da bola numa situação de inferioridade numérica. Está Jovanovic a assumir o papel de líder. Grande defesa do Paulo Morgado. Jovanovic a berrar com os seus colegas, depois a rematar, mas Paulo Morgado esteve bem melhor ao defender o remate da primeira linha. E Portugal volta a estar perto. Isto tem sido um jogo terrível para os portugueses. Volta a estar perto do objetivo, que pelo menos para já será os 2 golos, que não servem a Portugal. Os 2 Portugal não servem, só só um. poderá perder por 1, mas Portugal volta a estar perto dos 3 golos, que seria uma situação quase objetiva. E como estes objetivos são graduais, em termos de resultado, Portugal teria que passar. Exatamente. Carlos Rezende está marcado individualmente. É uma situação que era esperada pelo Javier Garcia Cuesta, que durante o treino de ontem, de facto, tentou aperfeiçoar mecanismos de libertação do Carlos Rezende. Mas agora, francamente melhor, o Peric a defender este remate do primeira linha português. Rezende muito pressionado, com o defensor muito perto, um jogador enorme, bem maior do que ele, mais 10 centímetros de diferença. Carlos Rezende, que até agora marcou apenas um golo, ao que nos parece, o que é altamente contrastante com o seu desempenho em Viseu. Não quer dizer que ele esteja a jogar pior, quer dizer que o seu desempenho é inferior, também por virtude, sobretudo, da organização defensiva dos jugoslavos, que obviamente agora conhecem melhor o jogador e encontraram formas de o tentar anular. De novo, Muito bem jogado, construído, muito bem construído jogado. este ataque da O Jugoslávia. jogador faz uma trajetória para o lado direito e depois pelas costas coloca a bola no seu jogador pivô. Portugal, pela segunda vez, a fazer um lançamento de saída extremamente rápido e a marcar através de Rui Rocha, que continua como um jogador queixoso do seu ombro esquerdo. Mas há pouco o ataque jugoslavo fantástico, está a 2 minutos. Contestação do jogador número 6, é o Stepanovic, e que é excluído. É a segunda exclusão de Stefanovic, está à beira da desqualificação. À terceira não poderá reentrar, será cartão vermelho. Portanto, Stefanovic no banco durante 2 minutos, imediatamente o Ricardo Andorinha subir no terreno, certamente para fazer uma marcação individual, agora ao jogador Jovanovic. Exatamente, o grande líder desta equipa. Poderá Exatamente. não ser o melhor jogador, mas é o líder. É o líder, é o homem que organiza o jogo, é o homem que prepara todo o jogo para o Perunisic. Está sem pivô, agora a Jugoslávia a jogar, provavelmente será um jogador a entrar a pivô, cá está. Skrbic é um pivô excepcional. A jogar fora temporariamente. Cá está, o ponta esquerda, a jogar ali no meio. Muito bem, Ricardo Andorinho. Para mim não houve qualquer falta. Não houve qualquer falta. O que aconteceu foi que o Ricardo Andorinho não conseguiu controlar a bola e esta sairia pela linha lateral, dando lugar a uma reposição da bola em jogo. Muito bem, a equipa portuguesa a melhorar de alguma forma. Está em vantagem numérica, era importante não deixar os jugoslavos marcar nesta posse de bola. Está Perunisic a jogar com Grande defesa de Paulo Morgado. Espetacular, espetacular, e Portugal Pode ter sido decisiva esta defesa. Vamos ver, esperemos que sim. Carlos Rezende agora, muito ligeiramente,
a entrar ali muito devagarinho e, portanto, a conquistar apenas um lançamento livre de 9 metros. Os jugoslavos continuam com menos um jogador, Armando Pires é o pivô, Rezende volta à lateral esquerda. Vamos ver onde, no momento em que a equipa portuguesa vai certamente mudar o ritmo do seu jogo. Passagem a 2 pivôs e agora 7 metros. Seria de ter ali de 7 metros. Pois, então o jogador tem o braço armado, entrou ali no meio dos dois. Tá? Filipe Cruz, acresce velocidade para a ponta, mas não foi suficiente. Eduardo Filipe a jogar com o Armando Pires e aí está o gol. Muito bem, a equipa portuguesa agora. 21-18 é o resultado, o segundo golo para Armando Pires. Excelente assistência de Eduardo Filipe. Está o gol, Portugal está a perder por E 3. desconto de tempo pedido pela equipa jugoslava. Javier Garcia Cuesta nas imagens tentará explicar aos seus jogadores e indicá-los o caminho para anular esta vantagem. Portugal, lembramos, com esta baixa marcação só poderá perder por um gol. Ricardo Costa, o melhor marcador da equipa portuguesa com 4 golos, Ricardo Andorinho com 3, Galambas com 2, reparte da primeira linha apenas Carlos Rezende com 2 golos, Armando Pires apenas com 2 golos, o que significa que a primeira linha portuguesa tem neste momento praticamente 1/9 dos golos de Portugal. 2 golos em 18. Alguns slow motions em câmara lenta, cá está Skrevic. Exato, e a grande defesa agora do Paulo Morgado. Exatamente, reparem, Paulo Morgado a adiantar-se e com o braço direito a tirar a bola ao pivô. Uma execução muito difícil, excelente o guarda-redes português que não teve tão bem no primeiro tempo. As exclusões no ecrã, Rezende e Rui Rocha para Portugal, 2 exclusões. Stefanovic em risco de desqualificação pela equipa jugoslava e depois mais 3 jogadores com apenas uma exclusão, mas que ainda não correm risco. Nas imagens, o selecionador jugoslavo, Zivkovic. Este desconto de tempo pedido pela seleção jugoslava é talvez a melhor manifestação do respeito que a equipa jugoslava tem em relação à sua congénere portuguesa para clarificar do ponto de vista tático o que os jogadores têm de fazer nestes últimos minutos para tentar vencer a equipa portuguesa, que, como referimos no início desta transmissão, em termos de palmarés, não tem qualquer comparação. Excelente esta execução. Lembramos que o jogador Matic, número 14, é ponta esquerda, aparece na zona de lateral direita, a efetuar um remate de primeira linha com o mesmo braço do pé de apoio que está à frente, surpreendendo completamente Paulo Morgado, que nem viu a bola partir. Vantagem de 4 golos para a seleção da Jugoslávia, 22-18. Faltam 6 minutos e meio. 7 minutos e meio. Tarefa extremamente difícil para a formação portuguesa, mas não impossível, que leva a que os jugoslavos se apliquem enormemente em termos defensivos, procurem o choque, como aconteceu ali na entrada do Carlos Rezende, em que o jogador jugoslavo lhe barrou com o corpo o caminho, que é aliás permitido pelo regulamento, não utilizando as mãos para o fazer. Uma má recepção, e isto é que é terrível, porque o que é bom é este golo de Filipe Cruz. Recebe, na passada, arriscou, remate cruzado e faz um excelente gol para a formação portuguesa. Está muito arriscado, Bola a passar ali no buraco da agulha. mas a resultar, isso é o mais importante neste momento para Portugal. 3 gols, o jogo aproxima-se do final. E Portugal ainda sonha com a Croácia no próximo ano. Janeiro do ano 2000, o terceiro campeonato europeu vai ter lugar em Portugal. O primeiro vai ter lugar na Jugoslávia, o primeiro decorreu em Portugal, o segundo em Espanha e o terceiro campeonato europeu de handball será organizado na Croácia. Lembramos que nesta modalidade o campeonato europeu tem sempre o nível mais elevado dos campeonatos do mundo. As equipas elites do handball europeu estão na Europa, portanto o campeonato europeu tem sempre um nível elevadíssimo, seria uma honra para Portugal. Exato, o campeonato europeu é um campeonato praticamente igual em termos de importância a um campeonato do mundo, porque de facto o handball não tem, em nosso entender ainda, uma verdadeira expressão internacional e o seu peso fundamental em termos de capacidade de equipa, de jogo de alto nível, está de facto nos países europeus. Aliás, é bom dizer que um dos homens que tentou a implementação do handball nos Estados Unidos foi precisamente o Javier Garcia Cuesta, que durante largos anos esteve a preparar a equipa olímpica americana para os Jogos Olímpicos de 1984. Um técnico muito categorizado a nível mundial, já trabalhou em 3 continentes, também já treinou a seleção espanhola, a seleção do Egito, é um técnico muito prestigiado, que agora é o responsável pela área técnica na seleção portuguesa.
Portugal a aumentar a pressão, sobretudo de Ricardo Andorinho, não numa marcação de vigilância mais ou menos afastada, mas agora muito pressionante sobre o Janovic. E agora foram-se todos embora. E mas a bola Não entrou, mas foi um milagre. A bola bateu na trave, bateu na linha, tem que ultrapassar a linha e agora é reposição para Portugal. Exatamente. Mas a bola é Portugal. Portugal poderá reduzir para 2 gols. Este poderá ser o momento-chave do jogo. 6 minutos para o final. Exato. E lançava uma pressão enorme agora sobre os jugoslavos. E o público, a manifestar esta pressão, o público sabe que está em jogo, a começar a associar provavelmente a seleção portuguesa, mas sabem que agora muito pode ser, é um público conhecedor. Filipe Cruz a arriscar de novo. Pressão, boa recuperação, mas agora está ali um homem liberto e a Jugoslávia marca através de Stefanovic o seu 23º golo. Bom, agora as coisas estão controladas. Entrada de Ricardo Costa e o fisioterapeuta da equipa portuguesa no momento em que revemos a marcação do golo de Stefanovic numa situação de contra-ataque. O público, sim, agora o público começa a comemorar uma vitória que não está garantida, um apuramento que não está garantido. Ricardo Costa está recuperado após ter falhado. E eu penso, Hélder, que houve ali um sério protesto por parte da equipa portuguesa, que foi protestar pelo facto do cronómetro continuar a andar quando estava a assistir o jogador português. Isso motiva que agora no centro do terreno esteja ali o delegado da Federação Europeia, o Sr. Gustav Buzival, da Áustria, que certamente vai fazer uma correção no tempo de jogo que falta jogar. Vai comunicar isso neste momento ao treinador jugoslavo. Ao treinador não, ao delegado Será alterado ou apenas será alterado para os cronometristas? Vamos ver se o cronómetro tem possibilidade técnica de se adicionar o tempo que falta ou se pelo contrário vai ficar parado durante os segundos que o senhor Gustavo Buzival indicou à dupla de arbitragem. Aqui o vemos em grande plano, deslocar-se agora junto de Javier Garcia Cuesta e de Carlos Jorge Pires Nunes para indicar o tempo que efetivamente vai dar de compensação pelo facto do cronómetro não ter sido imediatamente parado a quando entrou o sinal de time-out que os árbitros realizaram. O que significa que a partir de agora deixamos de ter conhecimento qual é o tempo real de jogo. O marcador não foi atualizado. Só vamos ter durante alguns segundos, penso eu. Está... Exatamente. Estão a retornar manualmente o marcador do pavilhão para 54 minutos. Não, mas não pode ter 54. Tem que alterar. alterar. Faltam neste momento 5 minutos e 13 para jogar. Exatamente, cá está, portanto, o cronómetro a recuar para os 54:47 significava que durante 13 segundos a mesa não parou o cronómetro. Marcação individual a Jovanovic, Ricardo Andorinha encostado lá a tentar travar o jogador, sem descurar a movimentação de Perunisic na zona central. Agora Portugal tem de arriscar tudo nesta defesa, uma defesa muito aberta. Portugal arrisca, está no seu papel. Portugal tem que arriscar. A Jugoslávia é claramente a favorita, mas Portugal a vender muito caro esta passagem da Jugoslávia, esta possível passagem da Jugoslávia para o Croácia 2000. A experiência, a capacidade destes jogadores vem ao de cima. O Perunisic agora foi exemplar na forma como buscou uma falta. Como é óbvio, nós neste momento, apesar de sermos portugueses, temos de dar a vantagem à formação jugoslava, que de certa forma tem algum ascendente nesta partida. Está Paulo Morgado, Rui Rocha, contra-ataque direto e o gol de Portugal. Voltam apenas a estar 3 golos de vantagem no marcador. O que eu espero é que esta análise que eu acabei de fazer seja perfeitamente errada para ver se Portugal pode, de facto, reduzir. Exatamente, sairíamos muito satisfeitos. 3 golos de desvantagem para Portugal. Lembramos que Portugal não precisa de recuperar os 3 golos, precisa apenas recuperar 2, perdendo por 1. Portugal está no Croácia 2000. Está tudo em aberto, tem sido um jogo impróprio para portugueses cardios. Bola para fora, Portugal de novo com esperança. 2 minutos, exatamente.
Conduta antidesportiva, não se colocou à distância regulamentar. 2 minutos imediatamente para o jogador número 17, Zikica Milosavljevic. Mas que impediu um contra-ataque de Portugal. Muitas vezes estes sacrifícios individuais resultam em favor do coletivo. Não há gol de contra-ataque. Portugal tem mais um jogador no ataque. Os portugueses nem sempre têm a aproveitar esta E situação. repara, Helder, imediatamente o treinador jugoslavo fez uma alteração, fazendo entrar o Lidzic para a posição de segundo jogador no sistema defensivo para estar em frente ao Carlos Rezende. Está Ricardo Costa na ponta a falhar. Algum cansaço, talvez. Ricardo Costa é o único jogador totalista da seleção portuguesa em minutos. É o único jogador que ainda não foi substituído. Javier Garcia Cuesta a incitar os seus jogadores a recuperarem para a defesa. Nada está perdido. Toca a lutar pela conquista da posse da bola. Está Ricardo Costa a tentar colocar a bola entre o guarda-redes e o poste. O guarda-redes perfeitamente à espera a anular. Foi pena, porque Portugal tem marcado este gol, as coisas eram muito diferentes, a Jugoslávia tremia e tremia bastante. Vamos ver, Portugal continua em vantagem, um jogador continua a marcação individual ao patrão da equipa, é o Jovanovic. Ricardo Andorinho acompanha-o agora para o interior de 6 metros. Ricardo Andorinho deveria voltar a marcar outro jogador, mas não, mantém-se com o Jovanovic para dar maior liberdade aos seus companheiros de pressionarem os titulares. E os jugoslavos, obviamente, colocam os seus jogadores mais altos agora a atacar. O jogador número 11, lá está, o Lapcevic. Isto é quase jogo passivo, estamos no limiar de jogo passivo. Os árbitros duvido que assinalem um jogo passivo neste pavilhão. A equipa da Capa. Perunisic, nova falta do Ricardo Andorinho. Muita experiência, mas muito bem. Portugal está a defender belíssimamente. Perunisic outra vez, com a sua, também exagerar, digamos, com algum dramatismo estes contactos pessoais. É uma prima-dona do handball mundial, permite. Não lhe chamaria tal, mas diria que está no seu papel a explorar de facto estas situações. Ele tem uma clara noção de que esta facto lhe dá alguma vantagem. São segundos atrás de segundos que são conquistados. O jogador vai para a baliza, falta de equipa portuguesa. O jogador vai para a baliza, falta de equipa portuguesa. Claro que aqui o problema fundamental, e entramos de novo numa situação que é a situação da subjetividade da dupla de arbitragem, na medida em que o jogo passivo é definido por um critério que é os jogadores não manifestam a intenção de atacar a baliza. Isto é muito amplo para o conceito da dupla de arbitragem. E está, Portugal tem a bola a 2 minutos do final, poderá reduzir para 2 golos. Fica a 1 golo de ganhar este play-off. Helder, e repare-se uma coisa, como uma equipa que é terceiro lugar no Campeonato do Mundo e com esta experiência, incorre numa falha técnica desta natureza. E está, agora é que tudo se decide. Portugal não marca, o play-off está entregue às Jugoslávia. Portugal precisa marcar, perder apenas por 1 golo, está a perder por 3. Carlos Rezende. E o bloco defensivo jugoslavo a funcionar, bola para Portugal, reposição lá no canto. A posse de bola é portuguesa. Ricardo Costa há pouco, Filipe recebeu uma boa situação de seguridade para ele, mas Ricardo Costa falhou há pouco, não tentou atacar. E a Jugoslávia está completa, de novo 7 contra 7. Exatamente. Dramático destes minutos final. E agora Portugal. Não é bola, é não. Continua de posse da bola. Diz a dupla de arbitragem que a bola... Grande contestação, pareceu-me a mim, a bola tocou no defensor, a posse de bola é do defensor. E desta vez cronómetro parado, delegado da Federação Europeia a mandar sentar a equipa jugoslava que está de pé. É um jogo com todos os condimentos, um jogo de grande emoção. Carlos Rezende, Rui Rocha e o gol de Portugal. E o gol de Portugal. 1 minuto. 1 minuto e 2 golos de... Vamos ver se Portugal consegue recuperar a posse da bola. Todos a gritar no Banco de Portugal, todos os incentivos, há espectadores com as mãos na cabeça. Os jugoslavos nunca pensaram chegar a uma situação desta natureza. O público levanta-se aqui no pavilhão para apoiar a sua equipa. Muito tremendo, é um jogo que, como eu dizia há pouco, tem tudo. Tem tudo, Helder, mas o que nos fica amargo é se Portugal perder esta eliminatória. Bastava os livros de 7 metros para ultrapassarmos isto. Fica-nos novamente uma sensação de termos estado tão perto e não termos conseguido ultrapassar aquele bocadinho para chegar ao Campeonato da Europa. Vamos ver se será isso ou se, pelo contrário, a satisfação será enorme. Conseguimos inverter o fado. Exatamente. Ontem um colega da imprensa escrita, será que agora que Portugal vai inverter o fado? Vamos ver, Portugal está a defender. Temos que ganhar a posse de bola e marcar um gol. Faltam 47 segundos.
Está tudo em aberto neste jogo. Está os jugoslavos portugueses muito agressivos neste jogo. Os jugoslavos constantemente a trocar. Bola para fora! Pode pertencer a Portugal! Carlos Rezende Vamos terá que ter embora. toda a calma. Portugal 30 tem de marcar, segundos. tem 30 segundos. Portugal marca e ganha. Não pode dar hipóteses de jugoslavos. Muito bem. Portugal será de gerir estes 25 segundos de forma exemplar. Sem cair no jogo passivo, marcando e não falhando. Vamos ver a equipa portuguesa. Portugal tem 30 segundos de ouro para poder passar para a Croácia 2000. Gol! Gol! Vitor Chicolev! Telespectador, mas defender. gol de Portugal! Vamos ver o que é que vai acontecer. Croácia 2000! E defende! Apurado! Apurado! É a Croácia, seu telespectador! É incrível! Portugal é feio! É ótimo, Helder. Não vamos falar os dois ao mesmo tempo. Vamos só dizer que, de facto, a emoção neste momento é enorme e que, efetivamente, não esperávamos todo o comentário que fizemos, dizendo que Portugal estava a perder a sua capacidade, se mostrou errado. E é, de facto, com muito orgulho que cometemos esse erro. Os heróis, Javier Garcia Cuesta, o nome dos heróis todos, Sérgio Morgado, Carlos Galambas, Carlos Rezende, Filipe Cruz, Ricardo Andorinho, Eduardo Filipe, Ricardo Costa, Armando Pires, Paulo Morgado, são todos heróis, mais 3 jovens que ficaram na bancada. Helder, se perguntássemos a alguém quais eram as possibilidades da equipa portuguesa, era extremamente difícil dizer que elas não seriam mais do que 10 a 15%. Os homens jugoslavos perguntavam-nos de facto qual era o palmarés da equipa nacional. Luís Santos está aqui junto a nós, as primeiras impressões deste jogo para quem viu. Portugal teve hoje aqui um comportamento irrepreensível e é evidente que Portugal demonstrou hoje aqui na Croácia, na Eslováquia, na Jugoslávia, desculpem, toda a categoria e toda a sua capacidade. Portugal jogou de uma forma sensacional, ótimo. Foi um jogo de sonho, Portugal perdeu por apenas um golo. O importante, Portugal vai estar no Croácia 2000, o Campeonato da Europa de Handball, e não toda a equipa. Uma muito boa tarde, foi um prazer estar com vocês. Boa tarde. Feito histórico para o handball português, naturalmente, Portugal está no Europeu de Croácia do próximo ano, acaba de eliminar a Jugoslávia, uma potência da modalidade, foi uma transmissão direta da RTP.